Oi, aqui é a Bia e hoje eu vim trazer para vocês 3 livros que eu simplesmente detestei com todas as minhas forças e jamais leria novamente. Mas é importante lembrar que isso é apenas a minha opinião, e o fato de eu não gostar desses livros não significa que eles são realmente ruins, só significa que eu não gostei deles. Muita gente ama esses livros que eu vou citar, principalmente o último, então, por favor, não levem para o lado pessoal, é apenas a minha opinião. E é isso, vamos lá? E é claro que eu quero ouvir a sua opinião. Me conta nos comentários qual livro você leu e estava cheio de expectativa que fosse bom e na verdade você detestou porque era, na sua opinião, muito ruim. Comenta aí para eu saber. Bom, eu vou começar com o mais leve, que na verdade eu não cheguei a detestar ele, eu não odeio ele tanto assim, mas ainda me decepcionou muito e com certeza tem que estar nessa lista, porque eu esperava muito desse livro. Eu adorei os personagens, eu adorei a história, mas alguns pontos estragaram tudo, estragaram o enredo, assim, de uma forma que me deixou muito decepcionada. Carniceiro é uma história até que bem simples, é uma, se eu não me engano, a protagonista é uma médica, né, que ela trabalha ali com a polícia, acho que o nome, não sei se é médica legista, médica forense, perdão pelo erro, eu não tenho certeza, mas ela é esse tipo de médica e ela tá ali com a polícia tentando pegar o assassino. E assim, esse livro ele tinha tudo para ser bom, porém, eu acho que a autora quis inovar aí, fazer algo diferente dos livros que já temos, né, no mercado literário e o tiro saiu pela culatra, simplesmente não ficou bom. Nesses livros, a gente costuma descobrir quem é o assassino lá pro final do livro, como se fosse uma reviravolta mesmo, né? É uma reviravolta do livro. Esse tipo de reviravolta costuma aparecer muito nesses livros. E assim, nesse livro em específico, né, O Carniceiro, a gente descobre a identidade do criminoso logo no primeiro capítulo. Ele já é citado, a identidade dele já é revelada logo no primeiro capítulo. E outra coisa que também não deu certo é a reviravolta, o plot twist principal da história. Assim, eu gosto muito de livros que ele alterna entre o presente e o passado. Isso é até legal para a gente poder entender mais ou menos como a história se desenvolveu até atingir o que a gente está lendo ali, né? Porém, esse livro, ele não mostra pra gente o que é passado, o que que foi, o que já aconteceu, o que está acontecendo agora. Isso ficou muito confuso. Como a reviravolta principal, ela depende desse contexto do que é passado, do que é presente, ficou muito confuso e não surpreendeu nem um pouco. O final foi pior ainda, que eu não vou falar como foi, mas me decepcionou demais. Eu detestei. Foi uma coisa assim, que novamente a autora quis inovar e não deu certo. Eu acho que eu dou uma nota 2,5 de 5 ou 3 por aí para esse livro. O próximo livro dessa lista é sim uma decepção de verdade em todos os aspectos. Eu não gostei de nenhum personagem, eu não gostei da história, eu não gostei de nada desse livro. Foi uma decepção total, diferente de O Carniceiro, que eu ainda me simpatizei ali com a protagonista, com a história dela. Eu não gostei nem um pouco dessa história da lista de convidados da Lucy Foley. Eu não sei se é assim que pronuncia o sobrenome dela, mas eu não gostei desse livro de jeito nenhum. Ele conta a história de uma mulher vai se casar e aí ela convida os amigos ali para ir, né, para a cerimônia, só que é uma cerimônia em um lugar afastado, acho que numa ilha, para vocês verem o quanto eu odiei esse livro. Eu não lembro nem da reviravolta dele, eu não lembro quem estava causando aquela zona ali que é o enredo que porque assim, começa a acontecer um monte de tragédia, as pessoas começam, os convidados, né, que eram poucos, tinha pouquíssima gente ali, eles começam a morrer, se eu não me engano, e aí, para vocês verem o quanto que eu gostei, amei esse livro, eu nem lembro da reviravolta dele, porque eu não consegui terminar de ler. E assim, foi por um motivo bem pessoal, na verdade, o motivo de eu não gostar desse livro é porque é, tem personagens ali extremamente irritantes que
Tem muita traição envolvida na história, então foram momentos assim extremamente angustiantes, senti dor física lendo, não gostei. Se eu pudesse dar menos de uma estrela, eu daria para esse livro. E eu não me arrependo de não ter comprado ele fisicamente, porque na verdade eu queria até apagar esse livro da minha memória para não ficar lembrando de como ele foi. Apesar de eu lembrar de muita pouca coisa, eu queria não lembrar de nada. E o terceiro livro, que eu avisei que seria polêmico, porque eu sei que pouquíssimas pessoas não gostam desse livro e muita gente gosta. Mas Verity, para mim, da Colleen Hoover, foi uma decepção do início ao fim. Eu odiei esse livro. Odiei a protagonista, odiei os outros personagens, odiei a história. Nossa, foi para mim um show de horrores. É como se eu estivesse ali vendo um filme de terror, assim, bem trash mesmo, aqueles que dá dor física. E eu detestei. A história conta a Lauren, nem lembro mais o nome da protagonista, mas ela recebeu uma proposta ali de emprego para escrever um livro em nome de uma escritora super famosa que tinha sofrido um acidente, estava ali acamada em coma, sei lá. E aí tinha o marido dela que estava ali na casa também, o filho pequeno. As duas meninas dela gêmeas tinham morrido, dessa escritora que estava em coma e o marido dela. E a protagonista simplesmente acha que seria totalmente normal desejar o marido daquela mulher ali, que estava em coma, que nem conseguia se mexer, que não estava nem ali direito, estava em estado de vegetal, e ela achou que seria bom ali ficar seduzindo o cara, né? Que ele também não é santo, mas nossa, eu odiei muito essa protagonista. E um dos motivos para eu ter odiado ela tanto é por conta disso. Que pra mim ela foi uma tremenda safada. Não gostei dela, não gostei nem um pouco. E uma das coisas que eu mais detestei no livro foram os hotes excessivos. Eu odeio livro com hot e esse livro é muito explícito o tempo todo. É um pouco de história e o resto tudo é de hot. Odiei. Não gostei desse livro. E eu nunca mais, provavelmente, assim. Claro que talvez um dia eu leia, mas eu espero nunca mais ler um livro dessa autora, porque pra mim, nossa, senti muita dor física lendo ele. Bom, como eu disse anteriormente, essa foi a minha experiência totalmente individual. Isso não significa que os livros sejam realmente ruins. Eu achei ruim, não significa nada além disso. Você pode amar esse livro, ele com certeza, se ele for bom pra você, então tá ótimo. E me contem nos comentários quais livros que vocês leram e vocês assim estavam cheios de expectativa e eles te decepcionaram, eles foram uma dor física pra você, como Verity foi pra mim. Porque eu tava louca pra ler esse livro e, nossa, quando eu li, misericórdia. Então é isso. Muito obrigada por você ter assistido até aqui e boas leituras.